Capítulo 2 da fase preparatória. Seção 1 da instrução do processo licitatório. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. A definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. O orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação. A elaboração do edital de licitação. A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. O regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação de eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins da seleção da proposta apta a gerar resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerando todo o ciclo de vida do objeto. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 dessa lei. O estudo técnico preliminar que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos. Descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anuais, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Requisitos da contratação. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem independências com as outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência, quando for o caso. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Providências a serem adotadas pela administração, previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. As contratações correlatas e ou interdependentes. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluindo requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. Posicionamento conclusivo sobre a adequação de contratação para atendimento de necessidade a que se destina. O estudo técnico preliminar deverá conter, ao menos, os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 18 e 13 do parágrafo 1º deste artigo, e quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo à aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão instituir elementos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Instituir, com auxílio de órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas digitais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal por todos os órgãos federativos. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização dos modelos digitais de obras e serviços de engenharia. O catálogo referido no inciso 2º do caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de organização seja de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 2 do caput ou dos modelos de minutas de que trata o artigo 4 do caput desse artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, Building Information Modeling, ou tecnologias e processos integrados similares ou avançados que venham a substituí-lo. Artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedadas a aquisição de artigos de luxo. Portanto, serão de qualidade comum, vedada a aquisição de artigos de luxo. O parágrafo 1º. Os poderes executivos, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e lixo. A partir de 180 dias contados da promulgação dessa lei, novas compras de bens e consumos só poderão ser efetivadas com edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo.
A administração poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias úteis audiência pública presencial ou à distância na forma eletrônica, sobre licitação que se pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto às hipóteses de alteração para restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. A possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. A contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha de solução de projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de responsabilidade na matriz de riscos. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados no mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local e de execução do objeto. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme o regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço oferido por meio de utilização dos seguintes parâmetros adotados, de forma combinada ou não. Composição de custos unitários, menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Utilização de dados de pesquisa publicados em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que tenham a data e horário de acesso. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma do regulamento. Parágrafo 2º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia conforme regulamento, o valor estimado, acrescido de percentual de benefícios e despesas indiretas de referência e dos encargos sociais cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obra, para serviços e obras de infraestrutura
de Transportes ou para o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil para as demais obras e serviços de engenharia. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora do acesso. Contratações similares feitas pela administração em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma do regulamento. Parágrafo 3º. Nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal que não se envolvam recursos da União, o valor previamente estimado de contratação a que se refere o caput deste artigo poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano anterior à data de contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Parágrafo 5º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia sobre os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração de risco, e sempre que necessário e o anteprojeto o permitir. A estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, será exigido dos licitantes contratados no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, neste caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará no edital da licitação. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Parágrafo 1º. Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Parágrafo 2º. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termo de referência, anteprojeto, projeto e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou identificação para o acesso. Parágrafo 4º. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor,
no prazo de 6 meses, contados da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades de seu descumprimento. Parágrafo 5º. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental, realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Parágrafo 6º. Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, cooperação, economicidade e da eficiência. Parágrafo 7º. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado e com possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 8º. Nas licitações de serviços contínuos observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de itens específicos ou setoriais. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação de custos. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, oriundos ou egressos do sistema prisional. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. A margem de preferência de que trata o caput deste artigo será definido em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1 do caput deste artigo. Poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrarem no disposto dos incisos 1º e 2º do caput deste artigo. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários dos Estados parte do Mercado Comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme o regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput deste artigo poderá ser de até 20%. Parágrafo 5º. A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais, se a capacidade de produção destes bens ou de prestação desses serviços no país for inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada ou aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Parágrafo 6º. Os editais de licitação para a contratação de bens e serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176. Artigo 27. Será divulgado em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no artigo 26 dessa lei, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas.